Boa noite para vocês, para quem é a primeira vez aí, sejam bem-vindos, tá? Esse é o Movimento Reviva. Pessoas aí que estão pela primeira vez, quem que é? Primeira vez, seja bem-vinda. Segunda vez, quem que está vindo pela segunda vez? Seja bem-vindos também pela segunda vez. Que vocês realmente possam vivenciar algo transformador, vamos dizer assim, né? Vocês trouxeram a sua Bíblia? Sim? Vamos lá. A gente vai abrir lá em Jeremias. Capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Quem está sem Bíblia pode pegar no celular, não tem problema. Tá? Pega na internet, pega no Google, vamos acompanhar. E quem não está com o celular, cola do lado aí do amigo. Jeremias 1. Quem está sem nada, sem celular, sem Bíblia, vai do lado aí e fala com a pessoa, fala, deixa eu ler junto com você, para a gente poder bater um papo. Eu vou falar sobre profetas das nações. Ô glória! Ô Suriacanda Lábara, desceu fogo aqui, Carlão. Aleluia, vamos que vamos. Família, profeta das nações. Então a gente já pegou logo a passagem, né? Jeremias. Ele vai dizer lá no capítulo 1, no versículo 4: Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor: Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Amém? Amém ou não? Amém. Vocês, quando leem isso, vocês também se colocam dentro da história ou não? Ou às vezes sim, às vezes não? Vamos lá, gente. Quando vocês lêem a Bíblia assim, vocês tentam entrar dentro da história, ou às vezes você lê e fica distante? Fica distante ou não fica? Me ajuda aí, sem vergonha. Você está dentro da história, né, mãezona? Vamos dizer assim. Quando eu vou dar um conselho para vocês, quando a gente lê, a gente precisa entender que a palavra é viva. Vocês estão vivos? Então fala comigo. Se a palavra é viva, a gente precisa interpretar ela no momento que a gente está lendo ali, de uma forma que o Espírito Santo vai mudando o nosso coração. Porque senão a gente vai ler a palavra como um livro de história, um conto, uma história que aconteceu no passado. E não, a palavra ela é presente na tua vida. A palavra que caminha com você, ela é a tua espada, amém? Então, se ela é a tua espada e ela é viva, a gente precisa ler e enxergar nós, certo? Então, se a gente leu aqui e a gente não fez esse exercício, a gente vai ler de novo. Mas agora eu peço para você tentar enxergar você. E aí, é interessante porque quando você vai falar sobre a questão do nascimento, quando a gente vai ver a questão do ventre, automaticamente você já vê uma lembrança de mãe sobre a tua mente. Não é verdade? Porque ela estava gestando você. E nessa gestação, quando teve a concepção da sua vida, o Senhor já te escolhia. Então, se Ele escolheu você, é para alguma coisa. E pode ser que você esteja fora do eixo. E a gente precisa voltar. Então, a pregação hoje vai ser para isso. Para fazer lembrança aquilo que eu fui escolhido. Voltamos à palavra, versículo 4. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor: Antes que no seio fostes formado, eu já tinha te conhecido. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já tinha uma missão para a tua vida. Antes de você querer realizar os seus sonhos pessoais, o Senhor já tinha algo para a tua vida. E o engraçado é que quando a gente caminha com Deus,
Muitas vezes a gente esquece do sonho que o Senhor tinha para nós, desde o ventre da nossa mãe. E a gente hoje vai fazer lembrança daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Vamos para Efésios. Pega a sua palavra em Efésios, capítulo 1 também. Na página da Ave Maria, 1906. Amém? Versículo 3 aí. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos irrepreensíveis diante de seus olhos. Eita glória! Pessoal, se Jeremias no Antigo Testamento fala que desde o ventre da mãe o Senhor já tinha escolhido nós, Paulo vai dizer aqui que foi antes da criação de tudo. E se a missão é ser santo, o que estamos esquecendo de fazer para cumprir a missão que o Senhor nos confiou de santidade? Deixando de fazer o quê? Para a gente realmente compreender o que é um profeta, a gente precisa entrar e saber o que é o profeta, né? Bem a fundo. Eu quero ser profeta, mas o que o profeta faz? Eu quero ser psicólogo. Quem quer ser psicólogo aqui? Legal. Quem quer ser enfermeiro? Enfermeira? Legal. Músico? Músico? Ninguém quer ser músico? Legal. Vamos lá, médico? Médico todo mundo. Eu quero médico. Eu sou médico, eu quero ser médico. Ela também queria ser médica, né? Aí ela foi para a enfermagem, tinha medo de agulha. Chegou na hora que tinha que ficar aplicando injeção no outro. Ela falou, meu Deus, eu vou embora daqui. Desistiu de médico, desistiu de enfermagem, foi fazer administração. Família, todo mundo tem um sonho de realizar. A pessoa às vezes quer ser engenheiro. A pessoa quer trabalhar no McDonald's. Quem quer trabalhar no McDonald's? Ninguém tem sonho de trabalhar no McDonald's? Sério? Vocês não têm sonho de... Tô louco. Imagina vocês comerem McDonald's todo dia, gente. De graça. Né? Quem tem sonho de abrir uma pizzaria? Quem tem sonho de abrir uma pizzaria? Abrir. Olha lá. Ufa, Dan, ninguém vai ter concorrente, porque o Danilo aqui, para quem não sabe, ele tem uma pizzaria. Se alguém erguer a mão, ele vai falar, concorrente chegando. Vou ter que investir em gestão de tráfego. Bertula, vem aqui. Mano, aí ó, quem quiser a pizza do Danilo, vai lá, né, Dan? Família, todo mundo tem um sonho pessoal. Tem gente que tem sonho em constituir família também, em paralelo a isso. Tem gente que tem sonho, né, Ju? Ô glória, Ju, Jacaré vai casar. Ó, a Ju, Jacaré, eles tocam aqui no ministério. Então, vocês vão ver ele aqui, pode ser que eles dão uma sumidinha aí, tá? Porque tem uns compromissos deles de casamento que é corrido, mas rezem por eles. Rezem por eles que é a vocação deles aí. Amém? Mas aí tem gente que quer ser padre. Tem gente que quer viver o celibato. Entendeu? Então, tipo assim, tem vários tipos de funções, vamos dizer assim, de projetos de vida, sonhos de vida. Está muito alto o microfone? Está dando um eco aqui? Não? Está perfeito? Tem vários sonhos, vocês têm vários sonhos. Mas antes de a gente começar a querer sonhar, a viver aquilo que humanamente a gente quer, para ter dinheiro no bolso, para viajar para a Bahia, para conhecer o Nordeste, né? Fazer umas viagens bem bacanas, conhecer bonito Mato Grosso, né? Conhecer Canela lá no Rio Grande do Sul, né, Laís? Né?
Viajaram para lá, bonito lá, né? Eu quero também conhecer. Cara, tudo isso são coisas que a gente quer viver, não é verdade? Sim ou não? Mas em tudo isso, aonde está a missão que Deus te colocou? Em ser santos. Em tudo isso que eu estou falando para você, e aí você vai se identificando com a sua história, da forma que você se vê, daquilo que você está planejando a sua vida, a tua carreira, mas aonde estar, aonde você deve estar em santidade? Aonde? Que momento que isso entra no seu projeto de vida? Porque é muito doido isso, porque eu passei por isso. A gente cresce, aí a gente vai começar a estudar, a gente quer virar profissional, ter uma casa, aí a gente vai engravidar, a gente vai pegar, ter os nossos filhos, o próximo passo é a gente, os filhos crescerem, escolher as decisões deles, eu ser a voz, e assim vai. Mas o que eu vou falar para vocês é que a vida de todo mundo é assim. E aí, se as pessoas olhar para a tua vida e ver que você está seguindo as mesmas coisas, e não ver respingos de santidade, alguma coisa está fazendo errado. Porque viver uma vida de casamento não é sinônimo de santidade. Casei, agora estou vivendo a minha vocação, pronto, encontrei minha santidade. Desculpa, não. Virei padre, nossa, agora, vixe Maria, sou sacerdote, sou santo. Não. Porque a gente está escolhendo a função que a gente quer seguir a nossa vida, o nosso chamado. O chamado vai levar, assim, a um caminho, vamos dizer, mais fácil para a sua santidade? Sim. Se o seu chamado, a vocação é o casamento, você trilhando isso, automaticamente, realmente, vai facilitar as coisas para você ser santo. Não que vai ser fácil, mas vai ter um caminho mais tranquilo em relação a isso, porque o seu chamado está queimando no teu coração. Assim para as outras vocações também. Mas se você não colocar sobre o teu coração a importância, que além de tudo isso, existe algo que é a santidade plena em Deus, você vai ser um marido, uma mulher, como todos são no mundo. Você vai ser um médico dentro da posição do seu trabalho, uma psicóloga, como a nossa irmã falou aqui na frente, enfermeira, que a nossa irmã falou, médicos, profissionais aí da saúde, engenheiro, mecânico, enfim, a profissão que você quer para a sua vida, normal. E a gente não consegue acompanhar e ver nada daquilo que você tem de santidade. Por quê? Porque você esqueceu daquilo que o Senhor falou para você, que você é um profeta das nações. E o profeta das nações é o cara, a mulher, que entende isso, sendo santo, aonde ele está. O profeta é aquele que, em qualquer tipo de situação difícil, um ambiente realmente complicado, é luz de esperança para essa pessoa. O profeta é aquele que tem a voz ativa ao mundo quando está em escuridão, aonde está um silêncio. O profeta é aquele que realmente olha tudo que está acontecendo e vai em contramão do mundo para realmente se preservar. O profeta é aquele que vai ao encontro do irmão também. É aquele que realmente para te escutar. O profeta é que faz as renúncias das paixões da carne. Então a gente tem que entender o seguinte: se para nós seguir os caminhos de profeta sobre as nações, primeiro precisamos olhar para o nosso chamado. E o nosso chamado a ser santo, deixa eu dizer uma coisa para vocês: o nosso chamado a ser santo não é uma ideia de ser santo. A gente somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A ideia de ser santo não existe, porque ideia é ideologia. Você pode ter uma ideia sobre o que você quer ser como profissional, mas sobre ser santo, isso é fé, isso é verdade de fé. Você não tem uma ideia de querer ser cristão,
Não, nós não vivemos uma ideologia. Você não tem uma ideia que há uma esperança na salvação na eternidade. Não, isso é Bíblia, isso é verdade de fé. Então essa raiz de santidade precisa estar sobre os nossos corações, para a gente conseguir caminhar dentro da pregação, aonde a gente vai abrir o leque, realmente para a gente começar a ir ponto a ponto, para a gente chegar realmente ao final nessa noite, entendendo o que eu preciso fazer. Hoje vai ser uma noite onde a gente vai conversar, a gente vai realmente refletir sobre o que eu ando fazendo, o que eu estou deixando de fazer para ser profeta das nações. Porque muitas vezes, dentro da nossa caminhada, a gente vem recebendo e está esquecendo de levar isso. A gente parou de falar, de convencer o outro lá fora. A gente esqueceu a importância de ser a voz que ecoa lá fora no mundo. A gente está esquecendo disso. As pessoas do teu trabalho te olham e te enxergam normal, como fosse uma pessoa normal. E aí que é o problema. As pessoas da escola te vê e vê você como uma pessoa normal. Aí é um problema. A sua casa te olha e no momento que as coisas estão acontecendo, não procura a tua ajuda espiritualmente falando. Um conselho, uma oração, aí é um problema. Porque eles não estão te vendo como profeta. Quando vocês vão na missa, vocês reparam que tem um momento da palavra, ok? A homilia. Na homilia, vocês escutam a voz do nosso pastor. Pastor é aquele que direciona, que são os nossos padres. Está sendo porta-voz para nós, leigos, profeta. Mas dizer para o nosso núcleo aqui sobre a questão de levar a palavra, fica tranquilo. Trazer a nós aqui, pregar dia a dia aqui, é tranquilo. Mas quando a gente abre para poder levar isso para fora, e é onde é complicado. É onde a gente não consegue enxergar a nossa vida espiritual. Muitas das vezes, vocês esquecem quem vocês são em Cristo quando está lá fora. Marcelo, mas você está falando de nós, você não? Também. Muitas das vezes eu falo alguma coisa e falei, poxa vida, isso não deveria sair da minha boca. Às vezes até uma brincadeira. E às vezes a gente é tão vagabundo, de verdade, essa palavra, que a gente fala, sabe que não poderia falar e continua falando. É mentira minha? É verdade. Às vezes o Espírito Santo te incomoda do que você está fazendo, você finge que não escuta. Estou mentindo? Sim ou não? Não, é para ter vergonha mesmo. A gente é assim. A profecia de Jeremias. Quem lembra de Jeremias? Babilônia, era o profeta que anunciou que ia acontecer. Isso está começando aqui. Eu não vou entrar nessa pregação, porque a gente já falou sobre reconstrução de altares. Mas para vocês entenderem, a reconstrução de altares, a gente pregou faz um mês, está lá no YouTube do Reviva. Vai falar sobre Jeremias. Se você entender o contexto de Jeremias, entendendo que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele, ele assumiu um sim verdadeiro daquilo que ele tinha para a vida dele. E quantas vezes a gente vem escondendo o nosso sim? Quantas vezes você, por medo ou por vergonha, ou por não ter coragem, esconde o seu sim para Deus? Quantas vezes? Quem aqui já não disse sim para Deus por medo? Erga a mão. Acontece. A gente fala, vai com medo mesmo, é complicado, não é? Não é verdade? Testemunho rápido, ó. Quando eu me converti, o Senhor me pediu as drogas. Usava droga em questão de droga sintética. Bala, doce, lança-perfume, eram essas coisas que eu usava. Quando o Senhor me pediu isso, eu falei sim, né? Beleza, larguei isso. Mas eu tinha uma vida de sexualidade muito ativa. Muito ativa. E eu falei assim, se ele me pedir a castidade, eu vou dizer não, nem a pau, não vou ficar sem sexo. Era essa a palavra. E as pessoas que estavam ao meu redor falaram, não é bem assim, calma, tal.
mas o Senhor vai cuidando da gente. Chegou o momento certo de ele pedir isso. Pediu e eu aceitei. Vamos servir a castidade. Passei meu relacionamento com a Laura, servindo a castidade. Chegou no casamento, antes de chegar no casamento, um pouco antes. A Laura sempre tomou remédio. Sempre tomou remédio. Mesmo que a gente não tinha a questão de seguir a castidade. Ela tinha o remédio dela por questão de controle hormonal, essas coisas. A Laura tinha muita espinha, então o remédio ajudava muito a Laura nesse sentido. Mas quando a gente estava prestes a casar, algo me parava na questão de ser aberta à vida, no ponto de não usar nenhum tipo de remédio. E aí eu falei assim, não, aí não dá. Vou ter 15 filhos, louco, não dá. Não dá. Mas o Senhor vai mudando o nosso coração. O medo de a gente seguir as coisas de Deus vai mudando. E aí a Laura conversou, não, a gente vai ser aberto sem a vida, sem remédio, sem camisa, sem nada. Vai seguir os passos que tem que seguir, se tem tabelinha, vai passar por um médico católico, vai compreender o seu corpo, vai compreender tudo que tem que fazer. Ah, agora não pode, é semana fértil, tem que viver a castidade. Beleza, vamos que vamos, mas a gente vai fugir disso. Por quê? Porque eu tenho que voltar àquilo que o Senhor me quis lá atrás. O Senhor me guardou lá atrás, desde o ventre da minha mãe, e São Paulo vai dizer, retoma aí, e nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos. Então, antes de eu ser egoísta com a minha vida, e com a Laura, também ela, de não querer viver a santidade, eu estava escolhendo as minhas verdades, e estava esquecendo sobre o fato de ser santo em Deus. Vocês estão conseguindo entender? Que eu poderia ter diversas respostas. O mundo está problemático, está difícil, dinheiro, verdade, tem tudo isso aí mesmo. Não está difícil o mundo? Para quem é pai e mãe, é fácil pôr filho no mundo? Não. Ter dinheiro para pagar a escola boa é difícil? Às vezes nem tem dinheiro para pagar, não é verdade? Eu tenho várias respostas, como vocês também têm. E a gente tem resposta para tudo na vida. A gente pode ter resposta, a gente cai na sexualidade. A gente tem resposta para dizer, não, a minha carne é fraca, é o meu vício. É meu vício viver a pornografia. É meu vício transar com o pessoal, é meu vício. É meu vício em questão de usar droga, é meu vício. É meu vício beber até cair, é meu vício, não tem como. Tem várias respostas. Mas um fato, a gente não pode descartar. A promessa, a missão, a gente não pode descartar. E para a gente ser profeta, a gente tem que entender isso que o Senhor tem para a nossa vida. O profeta não se esconde. Ele brilha e é luz no meio da multidão. Eu fiz questão de anotar isso. Outra coisa que eu anotei. Os lugares podem formar a sua mente, mas o Espírito que molda a sua identidade. A faculdade, quando você entra, ela pode ser até ideológica, de querer mudar alguma coisa em você. E ela pode até conseguir mudar a sua mentalidade, a forma que você pensa, a forma que você é. Mas a sua identidade em Deus, somente quem é capaz de fazer você ser como Ele é o Espírito Santo. E se você começar a esquecer do Espírito Santo, menos parecido você vai ser com o nosso Criador. E menos santo você será também. E concluindo isso, menos profeta. A gente precisa entender isso na nossa vida. Independente daquilo que a gente vai fazer na nossa caminhada. A voz que o Senhor direciona para você, individualmente falando. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. A voz que o Senhor direciona para você. Eu estou falando para vocês. Mas o que o Senhor revela no teu coração individual. Ele te chama para algo diferente. Ele não te chama para você ser um cansado na vida de fé. Ele não te chama para você falar, tá bom, ir ao domingo na missa. E não rezar a semana inteira. Ele te chama para você ser voz e luz no mundo onde precisa. Isso o profeta precisa entender. Então bate no seu peito assim, eu preciso entender.
Porque senão, mas bate de verdade esse tapinha assim, não. Eu preciso entender, porque é o seguinte, se a sua santidade é viver isso que Paulo está falando, que é a missão que o Senhor colocou para a tua vida, e ser escolhido como profeta das nações, a tua verdade na caminhada, ela precisa acontecer, ela precisa existir, não pode ser uma verdade de uma ideia, como a gente falou, porque a ideia não é fato, é somente uma ideia. A gente pode ter ideias de tudo aqui, mas o fato da esperança na eternidade, ela existe, e é fé, é palavra, amém? Quando a gente pega para falar de missão, dentro da nossa realidade de trabalho, dentro da nossa faculdade, as pessoas sempre crescem pensando em que vai ser profissionalmente, certo? Quem aqui hoje exerce a função que sonhava quando era criança? Ergue a mão. Que legal, que legal. Eu não pensei que ia ser bancário, não. Imagina. Nossa, a vida de bancário não é fácil, não. Imagina, cadê o Seba? Ô Seba, você sonhava desde que você ia ser bancário? Você queria sair fora, né? A sua mãe foi bancária, né, Seba? E ainda assim entrou nessa cilada. Brincadeira. Graças a Deus, né, Seba? Financeiramente falando, graças a Deus, construiu a família dele, é isso, amém. Mas a gente, realmente, é muito difícil a gente manter-se firme no sonho de criança. Você que conseguiu, parabéns, graças a Deus. Mas é muito difícil, a gente vai mudando muito. Tentei aqui, não deu certo, não me encontrei, achei que era aqui. Mas aqui ninguém tem um sonho de ser político? Ninguém tem um sonho de ser político? Presidente do Brasil? Ninguém tem um sonho de ser político? E aí eu estava refletindo, gente, é sério. E aí me pegou também essa pergunta, porque é o seguinte, se eu não tenho um sonho de ser político, e quando a gente pergunta para a igreja, assim, você percebe que tem até um sarcástico na questão da risada? Comigo, gente, presta atenção. Quando vocês vê sobre a questão de política, primeira palavra que vem na sua cabeça, no 3 vocês vão falar, tá? Político é corrupto, todo mundo fala assim. Político é corrupto, é corrupção, é sujeira. Não é verdade? É essa a imagem que passa, não é? Eu vi um vídeo nos Estados Unidos, de criança, presta atenção nisso, de crianças, os pais perguntando assim, pai, filho, o que você quer ser quando crescer? Sabe qual era a resposta deles? Presidente dos Estados Unidos. Várias crianças. Várias, não era uma não. Presidente dos Estados Unidos. E aí quando a gente fala para as crianças, você quer ser presidente do Brasil? Ninguém quer. Mas isso, aí gente, agora, e é sério que eu vou falar para vocês. É sério que eu vou falar para vocês. Eu sei que você pode ter um partido, você pode ser enfim, direita, esquerda, centro, não sei a sua ideologia, não sei. Mas o que eu vou falar para vocês, não vou falar sobre Bolsonaro, sobre Lula aqui não é isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se nós não temos o sonho de ser político, beleza? Mas nós não incentivar a cultura que a gente precisa introduzir pessoas com o chamado de profetas das nações dentro da política, entenda o que eu estou falando para vocês. Satanás vai levantar os deles para colocar lá. A Nigéria é um dos maiores países que mata cristão. Lá. A Coreia do Norte, nem Bíblia pode entrar. Nós aqui temos a liberdade de manifestar a nossa fé, amém? Graças a Deus, amém? E se isso acontecer daqui a um ano não poder mais? Marcelo, você está falando do político atual? Não. Esquece. Vamos desbloquear a mentalidade sobre políticos, ok? Estou falando sobre uma realidade lá fora que pode acontecer aqui. Esquecendo o que está acontecendo no Brasil, não é isso não. Eu estou falando para você, se entrar uma pessoa lá e chega e proíbe de a gente manifestar a nossa fé. E aí?
O erro é de quem? O erro é de quem? Nosso. Porque a gente está lembrando de colocar profeta das nações em várias funções. Várias funções tem profeta das nações. Médico, vou salvar vidas, vou cuidar na mente também das pessoas, psicólogo, vou construir edifícios. Profeta das nações, vou exercer minha função lá. Mas quando eu falei da palavra político, vocês já deram risada, porque eu também fiquei pensando assim. Mas aí eu fiquei pensando o quê? Se não tiver cristão, aonde toma decisões por nós, para a gente realmente falar da nossa fé, terá pessoas contra ela. Então a ideia de a gente pensar num futuro, aonde a gente precisa entender sobre a nossa nação, é importante. Hoje o Júlio falou sobre a independência do Brasil, ok? É a data que a gente celebra. É onde a gente deixou de ser uma colônia de Portugal para realmente para a gente ser livre, certo? É isso que a gente aprendeu na escola. E disso de ser livre, uma nação livre, é uma nação que não é presa a nada em relação a você realmente ter que abaixar a cabeça e falar, não vou rezar, a Bíblia não pode entrar aqui. Não, nós somos uma nação santa, terra de Santa Cruz. Temos uma padroeira, Nossa Senhora Aparecida, rainha desse país, que permite a gente exercer as nossas funções. Mas nós temos que olhar para a nossa vida em todos os sentidos. Todas as funções precisam ser alcançadas. E é muito distante quando a gente fala sobre a questão, e eu vou falar para vocês, é verdade. Vocês também têm isso na sua cabeça, e é verdade. É muito distante quando a gente pensa em ser proibido de rezar no Brasil. É mentira? É distante essa mensagem, não é verdade? Você nem para pensar, meu, não vou, não vai acontecer. E se acontecer? A gente precisa tomar como posse essa função também. E eu estou falando sobre nação, porque eu estou falando sobre o nosso Brasil. Sobre a gente ser realmente livre em exercer a nossa fé. Rezar pelo Brasil. Vocês rezam por Paulínia? Não? Reza. É difícil eu rezar por Paulínia, hein? Se eu não rezo nem pela minha cidade, eu rezo pelo meu Brasil. Eu comecei a me corrigir em casa. Quando foi a última oração que eu fiz pelo nosso Brasil? Falo pelos jovens. Deus, encontra os jovens, pelo morador de rua. Mas falo sobre nação, das pessoas realmente no Brasil. Qual foi a sua última oração que você rezou pelo Brasil? Nem vem na memória. É muito difícil, é raridade que alguém vai erguer a mão. É um ou outro. A importância de a gente realmente se posicionar na nossa fé. A nossa importância de realmente a gente ser profeta das nações. Se você tem uma liberdade de expressar a sua fé, você tem que estar graças a Deus. Vocês estão com o celular aí? Sim? Coloca no Google aí, por favor. 2024, quantidade de cristãos mortos no mundo. Pega o ano de 2024 aí. Deu o número aí? Conseguiu achar? Não? Não? Achou? De 2024, pega aí. Quem achou o número diferente? Ou não achou? Vocês acreditam nesse número? Agora faz outra pesquisa. Coloca aí. Carlão entregando. Faz outra pesquisa aí. Qual é o país que mais mata cristão?
Nigéria. Terceira e última. Quais são os países que é proibida a Bíblia? É pouco? Não, né? E aí, quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a refletir. Lembra que a gente começou aqui no início, de entrar no texto? Entra no texto, lembra que a gente falou? Quando Jeremias é convidado, chamado, né, convocado a ser profeta, a gente conversou aqui, entra no texto. Olha como um profeta, você sendo chamado desde o ventre da sua mãe. Será que essas pessoas dos países que vocês falaram aí, que não pode Bíblia, Deus naquele momento não chamou elas? Ou essa é a palavra somente para países que é permitida a fé? E aí? Entenderam ou não? A Bíblia só é permitida aqui no Brasil, vamos supor. Os países que não é proibido, Deus não chamou aquelas pessoas para ser profeta. É isso? Não é. As pessoas nascem sem poder exercer o chamado que o Senhor colocou para elas, que é ser santos. Eles não têm escolha, e é aí que eu queria entrar com vocês. Ali eles não têm escolha, e ali é só pela misericórdia de Deus. Deus está cuidando, a gente confia nisso e tem fé nisso. Mas vocês que têm escolha, às vezes a gente está aparecendo nos países que não pode ter Bíblia, porque às vezes nem Bíblia eu leio em casa. Estou mentindo? Você tem a liberdade de ir na igreja, mas você prefere faltar na missa. Você tem a liberdade de visitar o Santíssimo, você tem ali o tempo, mas você não quer. Você tem a oportunidade de postar nas redes sociais, para atingir um monte de gente, mas você prefere postar outra coisa. Vocês postaram alguma coisa hoje? Sim? Sim? Eu não quero saber o que vocês postaram, tá? Mas eu quero que vocês entrem no Instagram, rapidinho. Vai lá no Stories de vocês e vê quantas pessoas foram alcançadas, por favor. Vê lá quantas pessoas viu. Tanto faz. Vê lá. Fala aí. O Julião é blogueiro. O Julião passou mais de 1000. Quantos, família? 202. 202. Ó, 202. 126. 181. Vamos, quantos? 164. 149. 111. Aleluia, irmão. Tomara que você postou em conta do Reviva hoje. 211. Eu vou ver o meu também. 900? Ô, glória, hein? Hein? Para os mais humildes, 82. 50, Maju. Olha o tanto de visualizações que vocês conseguiram alcançar de pessoas. Aí, vamos lá, gente. Para a gente não perder o foco. Dessas pessoas, 211, a média foi mais ou menos 200. Tem 200 pessoas aqui? Não tem. Eu estou falando aqui mais ou menos para 80 pessoas, 100 pessoas? Por aí. Olha a força da comunicação na internet. Olha a força da comunicação da internet. A força que você tem de atingir nações. Está comigo? Vocês estão comigo? Agora vamos lá, com um apelido carinhoso para o nosso santo de hoje.
padroeiro da internet, vamos colocar assim, Carlos Acuti. Vamos dizer assim, é dos tempos de hoje. Influencer católico ele era, molecão. Carlão era, hein? Influencer católico. Quantas pessoas eles alcançaram com o blog dele? Milhares. Aí eu vou dizer para vocês, quando foi fazer o processo de canonização dele, ele tinha os registros tudo no blog, certo? Eu não sei, mas estava ativo até uns tempos atrás. Ainda está? Então dá para ler. Aí eu vou te perguntar, no final da nossa vida, na nossa caminhada, se as pessoas puxarem a sua rede social, presta atenção nisso, se as pessoas puxarem a sua rede social para falar, essa pessoa que é santa, o que ela vai encontrar? Uma foto quase nua? Um texto ideológico? Uma foto de maconha bebida na mão? Ou vai encontrar a santidade que Carlos assumia sobre o blog dele? Você entende que a missão que ele tinha era a mesma que a nossa? Qual a diferença dele para nós? Vamos lá, quem está de calça jeans aí? Vocês estão comigo? Presta atenção, quem está de calça jeans aí? Calça jeans. Ele, qual que é a diferença do ano 2000 para nós? Nenhuma. Era mais fácil na época dele do que hoje ser santo? Era ou não? Não, imagina. São tempos diferentes. Tempos diferentes. Mas não era mais fácil. Ele tinha os problemas da atualidade da vida dele naquele momento. Ele já tinha acesso à internet. Você que não consegue ficar sem ver as porcarias, ele já tinha acesso àquilo e preferiu fazer renúncia. Então, sobre ser profeta, não está em você olhar para a sua vida e vir somente aos domingos na Santa Missa. Só vim aqui, olhou, ficou olhando para o teto. Aí você recebe Jesus de qualquer jeito. Não, é muito mais que isso. É muito mais que isso. A gente precisa se levantar como homens e mulheres realmente apaixonados pela nossa fé, mas como profeta das nações. Nesse momento que a gente vai ministrando e pregando aqui, existe um chamado no teu coração escondido que você não diz sim para Deus? Existe ou não? Sim ou não? Quem tem isso, erga a mão. Um chamado, uma vocação, um ministério. Eu quero servir o altar. Eu quero começar a pregar. Vocês não têm isso no coração? Para quem não levantou a mão, em nome de Jesus, comece a orar. Alguma coisa você tem que ter. Não tem como o Senhor não te mostrar nada. É aqui, vai por aqui. Agora, se você já exerce, amém. Eu já canto no ministério, Celão. Eu já sirvo a tarde. Mas se você não tem nada, reza pelo seu chamado. Reza. Precisa ter movimento dentro da fé católica. Vocês precisam caminhar com a igreja católica. Não tem para onde correr. Com as suas próprias pernas, não será capaz. Eu estava partilhando com o Murilo. O Murilão é a segunda vez que está aqui, né, Mu? Segunda vez. 20 anos. Desculpa expor, né, irmão? Sua história. Mas partilhando, posso falar? Pode? Murilão, eu estou vendo ele direto na missa da São Judas lá. Direto. Ele veio aqui uma vez, ficou ali no cantinho, que ele é vergonhoso, e ele estava com vergonha lá. Tem 20 anos, ele falou assim, irmão, sou recém-convertido. Pô, que legal, irmão, tal. Eu era da igreja evangélica. Eu comecei a estudar. Vivi a igreja evangélica, não achava respostas. Eram portas que não eram fechadas, portas abertas, né? Vamos dizer assim, não tinha resposta. Mas quando ele chega aqui, ele encontrou a verdade da fé. Não foi isso que ele me falou? A verdade da fé. Os próximos passos, qual que é, irmão? Catequese, crisma, não é isso que você quer? É isso que queima seu coração? Rezem pelo Murilo. Reza por ele, sem expor, irmão, não é exposição, tá? É testemunho.
E eu tenho certeza que no coração de muita gente aqui deu uma formigada. Ô, gostoso, olha aí, amém, né? Vocês não têm isso quando escutam um testemunho bom? Eu tenho. E isso é a vida do irmão que está aqui do lado. E a sua vida? Entende? Você está caminhando tanto tempo dentro da fé e parece que não está mudando nada. A gente precisa mudar isso. A gente precisa levantar realmente como profetas. E hoje vai ser uma noite disso. Hoje será uma noite onde realmente a gente vai se levantar como profeta. Vocês creem nisso? Não, é verdade. Vocês creem nisso? Porque se vocês não acreditam que vocês querem ser profetas, não tem o que a gente fazer. Se vocês não acreditam que Paulo escreveu isso aqui, dizendo que antes da criação do mundo, o Senhor já nos chamava para ser santos, não tem o que a gente fazer. Não há palavra que vai convencer vocês, porque vocês estão fechados ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é o que convence. Mas se você não abrir o teu coração para o Espírito Santo de Deus, não é possível vocês realmente se converter e viver as profecias que Deus tem para vocês. Carla Kutz, ele teve o eis-me aqui dele, ele disse eis-me aqui para Jesus, e viveu com fidelidade a isso. O que precisa estar no teu coração é a fidelidade do eis-me aqui. O eis-me aqui que você dá para Deus, retomando para Nossa Senhora, é um eis-me aqui verdadeiro. É um eis-me aqui que mudou gerações. Mudou gerações. Samuel, não para, cara. Nossa, vou colocar você lá no fundo. Não para. Acho que é para você a palavra, viu, irmão? Eu vou expor mesmo, para você passar vergonha. Não para. E eu estou falando sério, o eis-me aqui é para vocês. A gente precisa realmente entender o compromisso com Deus. A gente precisa ter a questão da responsabilidade com sim que o Senhor confiou a vocês. A responsabilidade do teu chamado não pode ser abaixo daquilo que você sonha para o seu projeto de vida. O seu sonho pode caminhar com a sua santidade, mas você não pode deixar a santidade de lado. Você precisa, se entrar num trabalho, não mudar a tua opinião por conta do trabalho. Você entrou na faculdade, você não precisa mudar a tua fé por conta da faculdade. Precisamos ser obedientes ao primeiro chamado que o Senhor nos fez. Então, se o seu sim está morno, mais ou menos, precisa dar vigor a isso. Precisa dar revigorar a palavra que fala, né? Esse sim de vocês. A vida de fé do cristão, realmente, ela tem altos e baixos. Mas o sim do eis-me aqui não pode deixar acontecer. Precisa acontecer. Precisa acontecer. E isso é uma verdade de fé. E isso é algo que tem que acontecer no teu coração, para você se levantar realmente como profeta das nações. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé, por favor.